A novela Guerreiros do Sol acabou nessa última quarta-feira e para algumas pessoas vai deixar saudade, já para outras não vai fazer falta. Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que aconteceu nos últimos capítulos da novela, do capítulo 41 ao 45. Então, claro, esse vídeo aqui contém spoilers do final da novela. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que gostam muito de séries e de novelas. Eu entendi que aqui no meu canal funciona bastante falar sobre determinadas séries específicas, como Guerreiros do Sol, que é uma novela, e a série Chespirito, que foram lançados aí no mês passado. Mas também séries como The Handmaid's Tale ou, de repente, a novela Verdades Secretas 2, por exemplo, que foi um grande sucesso aqui no meu canal. Algumas dessas descobertas dão super certo e outras nem tanto. Então, é sempre uma grata surpresa quando vocês gostam e engajam de uma série nova que eu tô falando aqui. Nesse mês de agosto, eu tô disposto a falar sobre duas séries. A primeira é a Alien Earth, que vai ser lançada no dia 13 de agosto lá no Disney Plus. A série vai ter 8 episódios lançados semanalmente e vai se passar no universo ali dos filmes Alien, que fizeram bastante sucesso. Então, se você gosta de terror, ficção científica e tá ansioso para a série Alien Earth, fica aqui no meu canal que eu pretendo fazer bastante conteúdo sobre ela. Uma outra série que eu pretendo falar, e essa é mais lá no fim do mês, é a série brasileira Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que estreia no dia 31 de agosto lá na HBO Max. É a nova aposta da HBO Max de uma série de domingo, né? E agora é uma série brasileira, eu tô super ansioso e vai ter bastante conteúdo aqui sobre ela também. A ideia é a gente falar sobre essa série semanalmente, conforme os episódios forem sendo lançados. Quero saber o que vocês acharam dessa ideia, se vocês gostaram dessas novas séries que eu vou falar aqui no canal, e se tem alguma outra série ou novela que está sendo lançada ou que vai ser lançada nesse mês de agosto, por favor, comente aqui embaixo que de repente eu posso falar aqui no meu canal. Bom, agora voltando para Guerreiros do Sol, bom, que pena que a novela terminou assim. Ela não terminou de uma forma ruim, mas terminou muito longe do que ela poderia ser. Os personagens coadjuvantes até tiveram um bom final. Talvez um pouco previsível, mas um bom final. Só que os protagonistas foram muito mal aproveitados do meio da novela até o fim. Parece que alguma coisa aconteceu na sala de roteiro da novela e os roteiristas não entraram em um acordo de como seguir com a história. E cada um foi colocando uma ideia para o fim da novela. E sinceramente, eu fiquei muito decepcionado com isso. Mas bom, vamos começar aqui pelo arco principal, que foi a disputa final entre a Rosa e o Arduino. Algo que já estava sendo prometido ali desde o meio da novela até agora. Depois do Arduino ter roubado a Maria, né, a filha da Rosa, e ter até colocado o nome dela de Aurora, a Rosa descobre que a filha dela tá viva e tenta resgatar ela a todo custo na fazenda do Arduino. Mas acaba dando errado porque tem muitos jagunços lá, que são os capangas ali do Arduino. E seria impossível ela, a Otília e a Petúnia acabarem com todos eles. Então é aí que ela tem a ideia de tirar as mulheres do bordel que o Arduino construiu e recrutar elas para serem cangaceiras. Essa parte eu achei até legal, a forma como vão construindo, né, essas mulheres que estão indo à luta, inclusive o começo do capítulo 41 é bem interessante, com a Rosa matando os jagunços ali, e aí na cena tem um plano de baixo para cima com ela atirando, né, mostrando a imponência da personagem e tal. Esse momento foi muito bom. Parecia até aquela Rosa cheia de atitude que a gente conheceu no começo da novela. E aí ela consegue a ajuda dessas mulheres e juntas acabam montando esse grupo de cangaceiras liderado por ela. Então ela bola um plano, com a ajuda do Pente Fino, de atrair o Arduino até um lugar longe da fazenda e então ir para lá com o bando, né, das mulheres para resgatar a Maria. E esse plano acaba acontecendo, mas, para ser sincero, ficou até meio confuso. Primeiro, a Aniette chega ali e diz que vai ajudar elas e que vai fazer isso sem morrer ninguém, sem derramar sangue. Então ela entra na casa e distrai os jagunços para Rosa poder ir lá pegar a filha dela, mas o plano acaba dando errado porque o Arduino desconfia que aquilo era uma cilada e volta para a fazenda. Então encontra elas lá e aí começa o grande confronto. No meio disso aparece a Aniette de novo pedindo pro Arduino deixar a Rosa ir embora com a filha. E tudo isso foi para fazer o marido dela ser morto ali no meio do confronto. Na verdade, a novela encontrou um jeito de fazer os personagens morrer de uma forma muito simples, como foi o caso do Fabiano, né, que acabou morrendo momentos antes daquilo. O personagem que foi tão bem trabalhado durante a novela, ele tinha um filho, que era o Peixinho, que queria entrar pro bando e acaba morrendo em um confronto e fazendo o Fabiano ficar muito mal. E aí tem todo o fato do Fabiano ser o músico ali dos cangaceiros, dele tocar a sanfona, dele começar a gostar da Otília, depois fazer amizade com ela e aí ensinar ela, né, a tocar a sanfona. E aí no fim ele enlouquece e acaba morrendo pelas mãos do Arduino. Essa cena
cena da morte dele, eu não gostei. Não só da cena em si, como também da contradição do Arduino. Porque primeiro ele fala que vai usar o Fabiano para entregar o paradeiro ali da Rosa. E depois corta os dedos dele e no fim mata ele com a sanfona. Parece que eles não souberam o que fazer com o Fabiano e preferiram endoidar ele para depois matar o personagem, porque seria mais fácil. Eu acho uma pena, mas enfim, voltando lá pro confronto, a Rosa fica completamente inerte em meio a todo aquele ataque e quem tem que comandar o bando é a sua irmã, a Otília. A Rosa só faz ali fugir com a Maria pelos fundos. Então boa parte dos capangas do Arduino é morto e as cangaceiras também conseguem fugir. Outra personagem que também foge é a Soraya, que foge com o Pente Fino e mais uma vez aqui a gente tem uma morte muito aquém do esperado. Gente, vamos lá. O Pente Fino, depois do Arduino, talvez seja o pior personagem da novela. Ele fez coisas terríveis durante a história. Ele mudou de lado, ele armou tantas vezes contra o Josué, ele prendeu a Petúnia e tentou abusar dela, ele abusava de diversas mulheres do bordel e várias outras coisas terríveis que ele fez. O que eu esperava é que esse personagem tão detestável tivesse um fim bastante memorável. Quando a gente tem um vilão ali muito marcante, a gente tem que ver uma morte tão marcante quanto ele. Afinal, a gente passa bastante tempo odiando esse personagem pra no fim querer, ver uma justiça sendo feita. E parece que a novela não se importa muito com isso não. O Pente Fino, ele é morto, pelas mãos de um dos capangas do Arduino que vai atrás deles. Eu esperava que, no mínimo, ele fosse morto pelas mãos do próprio Arduino, a pessoa com quem ele teve uma grande parceria durante a novela e depois, no fim, acabou traindo. E olha, eu até entendo que a novela tentou ser muito realista e se inspirando no cangaço real, onde as pessoas morriam ali sem muito drama e sem muita espetacularização. Só que, querendo ou não, isso daqui é uma ficção e, acima de tudo, é uma novela. Então, o mínimo que a gente espera é um roteiro que cause emoções na gente. E, pra ser sincero, a morte do Pente Fino não me causou absolutamente nada. Parecia, na verdade, um dos figurantes ali que não tinha peso nenhum na história e acabou morrendo no confronto. Mas enfim, depois, o final da Soraya é até legal, Ela consegue matar o jagunço que estava querendo fugir e abusar dela e tudo mais, e vai embora com o dinheiro do Arduino. Foi uma personagem que só foi inserida ali para o Arduino ter o que fazer dentro de casa? Foi, porque ela não acrescentou em nada na história, mas pelo menos ela teve ali um fim interessante com a libertação dela. E aí a gente vai para o confronto final, O Arduino chega até onde a Rosa tá, com a Maria, e eles travam uma luta final ali com facas. Se a gente fosse lá pro começo e pegasse o momento que o Arduino muda de lado e promete matar os seus irmãos, e compara com esse acerto de contas aqui, dá uma tremenda indignação. Isso porque nada daquilo se concretizou, assim como muitas coisas dessa história. O Arduino cai do penhasco na briga contra a Rosa e aparentemente é dado como morto. Mas não foi a Rosa ali quem deu o golpe final nele. Ou seja, a Rosa não vingou a morte do Josué, nem o sequestro da sua filha, parece que tudo passa batido. E não foi nem a Enedina que jurou ele de morte. E assim, gente, na ficção, quando um personagem diz que vai fazer algo, ele precisa cumprir aquilo que ele prometeu. Isso é basicamente uma regra do audiovisual. Por exemplo, se um personagem mostra uma arma, ele precisa usar aquela arma em algum momento da história, senão não faz sentido nenhum mostrar aquele objeto. Porque tudo que a gente vê no audiovisual precisa fazer sentido, tudo tá ali por um porquê. Então não tem um porquê ter aquele diálogo da Enedina jurando o Arduino de morte e depois não matar ele ou não tentar matá-lo. E se um personagem diz que vai matar o outro personagem, ele precisa no mínimo tentar, e não foi esse o caso. A Enedina simplesmente esquece do Arduino depois e nem parece que foi ele o causador de toda a desgraça dela. Ele matou o pai dela, matou a mãe, prendeu ela, separou ela dos irmãos e no fim ela acaba esquecendo. Enfim, a Rosa consegue ir embora com a filha e todo esse momento é bem bonito ali e emocionante. Eles aproveitam realmente muito bem o pôr do sol, acho muito legal. Ela reencontra o bando e agora elas são uma família, inclusive com algumas das mulheres ali podendo ir embora. Algo que não acontecia exatamente no comando ali do Josué, a gente viu todo o caso da Deusília que não conseguia deixar o grupo. Já o Arduino, ele não morre, claro, E a Rosa diz na narração que era porque ele ainda tinha muita coisa para pagar em vida. Que morrer poderia ser muito fácil pro personagem, e eu concordo. Mas acontece que o fim dele não chega nem perto das barbaridades que ele fez ao longo da novela. Ele acaba ficando louco no final. E vocês já repararam que quando a novela não sabe o que fazer com o personagem, eles acabam enlouquecendo eles?
Foi assim com a Dona Generosa, que é a mãe do Arduino e dos meninos, né? E aqui até fez sentido porque a personagem é meio que uma vidente, né? Ela acaba prevendo algumas coisas que vai acontecer. Isso foi até legal. Mas foi assim também com o pai da Rosa e da Otília. Foi assim com o Fabiano e agora com o Arduino. E o pior de tudo é que o Arduino nem vai ter a consciência das coisas que ele fez. Porque ele basicamente tá fora da realidade dele. Ele fica ali se imaginando que é o Josué e tudo mais. Isso não é sofrimento nenhum pro personagem. Não se ele não lembra, se ele não tem a consciência de quem ele é. Porque o Arduino, né, em sã consciência, estaria ali muito mal, né, por estar pobre, por não tá matando as pessoas, por, enfim, não ter se vingado de quem ele queria e tudo mais. Um bom jeito de ele acabar seria sendo ele atacado pelas pessoas do Centro dos Flagelados, por exemplo, que ele fez tanto mal. Inclusive, o Centro dos Flagelados, se eu não me engano, ele nem tem um final, né? Nem mostra como aquilo acabou, a gente nem vê a libertação daquelas pessoas. Ou outro fim também que faria sentido seria ele sendo morto pela Enedina mesmo, sabe? Ou de repente pela Soraya, né? Sei lá, alguém que realmente tinha motivos pra acabar com ele. E muita gente tinha motivos. Eu simplesmente não gostei desse fim do Arduino. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, por favor, comentem aqui embaixo. E assim, ele foi um personagem muito terrível, mas ele ao mesmo tempo foi muito bem construído e muito bem atuado pelo Irandir Santos. Então ele merecia sim um final muito melhor, e melhor no sentido de mais icônico, né, de mais assim memorável. E no fim a Rosa termina com a Maria e a Enedina. Basicamente ela acabou adotando ali a Enedina depois de tudo, como se ela não tivesse ali os irmãos que estavam esperando por ela lá na escola, coitados. A cena final é bem bonita, com um cangaceiro lá no fundo olhando por elas, que é a representação ali do Josué, o que eu imagino que seja o espírito dele. Inclusive, eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito mais a imagem do Josué na história, né? Como aquele espírito ali que aconselha, que defende e tal. A Rosa até vê ele nos primeiros dias da morte dele, mas depois ele não aparece mais. Eu acho que seria legal ver, né, o Josué ali, de repente, até defendendo ela em um momento crucial da história. Já que eles mataram o personagem, seria legal utilizar ele ali de uma forma mística em algum momento. E bom, falando dos coadjuvantes agora, né, a gente não teve muitas surpresas. O padre Bida, que agora não é mais padre, acaba se casando com a Valiana, ela termina grávida dele, inclusive. A Deusira termina como artista de rua, o que eu gostei pra caramba. A Jânia termina prefeita da cidade, e isso foi muito legal. Na verdade, toda a narrativa dela foi muito interessante e muito bem coerente na novela. Ela ficou viúva, ela sofreu um atentado, ela teve um arco romântico depois, e no fim se elegeu como a primeira prefeita mulher do Brasil. Eu gostei bastante do arco dela, e no fim é muito legal ver ela terminando com a Otília, né? Eu achei isso muito bom. Um dos seus filhos até tentou algo com a Rosa, mas que bom que no fim a novela não foi pra frente com isso. A Petúnia termina com a sua mãe de criação, né, a Eniette. Até o Cheiroso termina com um parceiro também, e isso foi bem bacana. Tudo isso sem grandes surpresas pra esses personagens. E olha, pra ser sincero, pra mim, depois da morte do Josué, a novela decai absurdamente. A história fica inconsistente e os personagens ficam incoerentes. As mortes ficam meio jogadas ali e personagens que foram muito importantes pra trama são descartados ali facilmente. Alguns planos ficam até meio sem sentido, ou a conclusão desses planos ficaram até sem emoção. Enfim, eu acho que a novela sim arrasou em muitos pontos, né? Tanto no elenco, a caracterização, a fotografia, o cenário, os lugares lindos que eles encontraram no sertão. Realmente tá muito bonita, a novela é muito bonita visualmente. Os temas também, né? Poxa, falar sobre feminismo, voto da mulher, câncer de mama, amor homoafetivo e várias outras questões, né, numa novela que se passa nessa época, tem que ter muita ousadia para falar de temas como esse. Mas infelizmente o roteiro em si decai bastante para mim. Eu acho que valeu muito a pena assistir, claro, principalmente porque eu tava trazendo aqui conteúdo aqui para vocês e a gente tava conversando sobre, mas como telespectador, para mim a novela termina com aquele gostinho amargo, sabe? E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, né, do fim de Guerreiros do Sol. Comenta aqui embaixo, vamos conversar aqui embaixo, não tem problema nenhum se vocês gostaram. Eu sei que essa parte final da novela, ela foi muito divisiva mesmo, teve gente que gostou, teve gente que até achou legal a morte do Josué, porque aí deu um outro sentido pra novela. Enfim, não tem problema nenhum,
Comentem aqui embaixo quais foram as suas percepções e opiniões. Lembrando que na semana que vem tem a estreia de Alien Earth, né, a série lá do Disney Plus, e eu vou fazer uma cobertura completa da série aqui no meu canal, então fica por aqui. Por favor, não me abandonem, vocês que começaram a me seguir agora por causa de Guerreiros do Sol. Pretendo falar sobre várias outras coisas interessantes aqui no canal, e vai ser muito legal ter vocês por aqui. Enfim, vamos conversar aqui embaixo, como eu falei, deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!